Maravilha, maravilha, avante lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, domingo de manhã, né? Vamos falar sobre esse empate do São Paulo com o Atlético Mineiro, já fazendo aqui uma meia-culpa, né? Óbvio que esse vídeo deveria estar indo ao ar durante a madrugada, para você já acordar ou ver, você que ficou acordado, ver depois do jogo as impressões, mas é claro que a gente adiou aí os planos, né? Primeiro porque já tem muitas opções aí de pós-jogo para você assistir. Depois que eu tinha um compromisso, né? Para quem não sabe, eu trabalho com cobertura de Fórmula 1 também. Ontem, enfim, foi a decisão lá do campeonato, Verstappen tetra campeão mundial. E depois também um jogo que acabou quase meia-noite, né? Enfim, não teria. É melhor eu gravar hoje com a cabeça mais calma, mais tranquila, mais serena sobre o que aconteceu no Morumbi ontem. Também tem um motivo muito importante, né? Vamos ser sinceros aqui, né, galera? Os views desse canal também não são assim uma coisa esplendorosa, né? Convenhamos que por isso que a gente sempre vem aqui e fica pedindo para você nos ajudar, dando seu like, compartilhar os links, né? Para você ajudar a gente aí na divulgação nessa plataforma tão concorrida que é o YouTube, né? É importante, fundamental, justamente para esse tipo de coisa, para que o alcance aumente, para que mais pessoas vejam, enfim. Então, vamos lançar, vamos gravar aqui no domingão de manhã mesmo, assim, a hora que eu acabei de acordar, né? Fiquei acordado a madrugada inteira aí, cuidando de Fórmula 1 lá pra minha outra central de custo, vamos dizer assim. Desculpa. Então, se você tá vendo esse vídeo com um certo delay aí em relação aos concorrentes, quase todos eles fazem live aí depois do jogo, tal, coisa que nós ainda não temos condições estruturais de fazer por conta da demanda que o Avante Meu Tricolor pede no site. Sim, somos um site também, você que só acompanha a gente por aqui, entra lá, www.avantemeutricolor.com.br. Vamos lá, vamos falar do que foi esse jogo do São Paulo com o Atlético Mineiro. Em primeiro lugar, objetivo cumprido, né? O São Paulo garante a vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Claro que ainda, num primeiro momento, na fase preliminar, o objetivo do clube, a gente já disse aqui, já disse em reportagens mais de uma vez, que o objetivo é chegar na fase de grupos diretamente, né? Até agora envolvendo questões de calendário, né? Só assim para o São Paulo conseguir adiar partidas do Campeonato Paulista e poder realizar com uma certa tranquilidade a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Então falta pouco, ou, na verdade, assim, a única chance que o São Paulo tem, na minha concepção, de garantir essa vaga direta na fase de grupos é torcer para o Botafogo ser campeão da Copa Libertadores do próximo sábado, que abriria uma vaga aí pelo Brasileirão. Mas você confia no Botafogo? Dá para confiar no Botafogo? Né? Faísca ontem fraquejou de novo, né, em casa, tá? O Palmeiras virou líder do Brasileirão, tudo leva a crer que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. O Botafogo é um time que não dá para confiar, não tem competência. Né? O lado psicológico pesa ali, tem um sapo, tem um boi enterrado ali no Newton Santos, General Severiano, sei lá, qual que é a sede do Botafogo atualmente. E assim, não dá para confiar, né, pessoal? Vamos ser bem sinceros. Então, dos males, o menor. O São Paulo garante essa vaga na pré-Libertadores, pelo menos vai estar lá, vai ter uma chance de chegar na fase de grupos ano que vem, né? O mínimo o São Paulo fez depois de 4 anos fazendo aí sua melhor campanha no Brasileirão. E isso nos leva a entender um pouco o motivo pelo qual esse grupo, esse plantel, esse treinador, Luiz Ubeldia, deixou de ter a confiança, vamos dizer assim, de grande parte da torcida, depois das eliminações do mata-mata, né? E agora, vamos dizer assim, perdendo pontos em jogos fundamentais do São Paulo no Brasileirão, né? Foi assim com o Bragantino, aquele empate contra um time que não vencia há 10 partidas, e agora contra o Atlético, que também não vence há 10 partidas no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético, que é uma asa negra pro São Paulo,
nesse momento atual, né? Um Atlético que não perde para o São Paulo desde 2020, são 4 anos, né? Em que o Galo realmente canta mais alto aí nos duelos com o São Paulo. E ontem a impressão que dava é que o saldo poderia ter sido bem pior, né? Vamos ser bem sincero aqui nesse sentido, porque o São Paulo e a gente já vai falar da escalação do Zubeldia, tá? Mas primeiro só um panorama da partida, né? Em que São Paulo sai tomando um gol relâmpago logo cedo. Depois o Atlético amplia, 2 gols do Paulinho. E a vaca parecia ter ido pro brejo, né? A fatura parecia liquidada quando, num golpe de sorte, o Alan Franco. Alan Franco não, minto, né? Fausto Vera, confundi os argentinos aí. O Alan Franco é do São Paulo, né? Apesar de ter um Alan Franco no Galo também. Mas assim, o Fausto Vera faz um gol contra. E aí, rapaziada, o Atlético entrou em parafuso, né? Entrou em parafuso, se perdeu completamente. A proposta de jogo que o Atlético estava apresentando e que ele teve que mudar ali depois de ter conseguido o segundo gol, intensificando ainda mais sua defesa. Ele se perde, a dar os espaços, e o São Paulo chega no empate no final do primeiro tempo com o André Silva. Na volta do intervalo, o cenário, enfim, é muito mais propício para o Atlético continuar se defendendo do que para o São Paulo repetindo erros, repetindo fórmulas desgastadas, repetindo estratégias que não dão certo e contando muito com a individualidade do Lucas. Não consegue fazer absolutamente nada. São 45 minutos de pasmaceira total. Meio que, assim, não que o São Paulo estivesse satisfeito com o empate, mas para o Atlético era um ótimo negócio. Então, basicamente foi um time sem capacidade tentando atacar contra um time que não estava nem aí para o jogo. Era melhor sair do Morumbi com um empate do que tomar uma virada, que certamente levantaria muitas críticas aí da parte da torcida, não é mesmo? Então, assim, a gente vai entrar agora na análise do jogo, na análise dos jogadores e tudo, mas antes eu vou... Um momento de grande felicidade desse canal, né? Mais um parceiro, mais um patrocinador nosso aqui, a Nogueira Joias. Fica aqui com essa vinheta minha aqui, em que eu vou apresentar eles a vocês e a gente volta depois dela para falar um pouco do que eu achei desse empate do São Paulo. Amigo e amiga São Paulina, desculpa atrapalhar o seu vídeo, eu sei que o vídeo tá bom, mais informações quentinhas aqui do Avante Meu Tricolor, mas é com muito prazer que eu venho anunciar o primeiro parceiro do nosso canal, a Nogueira Joias. Pois é, meu amigo. Quer presentear aí o final do ano chegando, o Natal chegando, quer presentear a mamãe, a esposa, as filhas, os filhos, o papai, não importa, né, cara? Quer dar aquela joia, marcar aquele momento especial nesse final de ano? Cara, a melhor opção é a Nogueira Joias. Na Nogueira Joias você encontra um produto de qualidade, com procedência garantida e o melhor, com um precinho que cabe no seu bolso, meu amigo. Pois é, o Natal chegando aí, então tá em dúvida sobre o que dá de presente nesse final de ano? Não precisa mais, entra lá na Nogueira Joias, aponta aqui a câmera do seu celular no QR Code que está na tela para você acessar a página deles e ver lá a variedade de produtos que está à sua disposição para você marcar para sempre, para a eternidade, aquele momento lindo e emocionar a pessoa que você ama, com preços especiais, condições únicas de pagamento e o melhor, né, meu amigo? Garantia de entrega pelas plataformas de venda, Shopee, entra lá, você vai ver tudo, vai ter, e o melhor, vai chegar na sua casa com toda a segurança. Nogueira Joias, hein? Primeira parceira do Avante, meu tricolor, entra lá, você vai se surpreender e o melhor, vai emocionar quem você ama. E você sabe, se é dica do Avante, meu tricolor, você pode confiar. Entra aqui, QR Code na tela, para você ver lá todo o cardápio e a variedade de opções da Nogueira Joias e tornar esse Natal muito especial. Maravilha, né, rapaziada? Né? Agradecendo desde já a Nogueira Joias por estar acreditando aqui no projeto. Lembrando que nosso e-mail está na descrição, você que quer
também nos ajudar, fique à vontade, entre em contato. Estamos aqui, ó, quanto espaço vago tem aqui para a gente expor a sua marca, né? Enfim, você sabe que jornalismo independente é uma coisa difícil, é guerrilha. E, enfim, estamos aí na trincheira, né? Nós não temos apoio de ninguém aí grande, de um grupo de mídia grande, né, tal. Então, todo incentivo e apoio que a mídia independente precisa, ainda mais a segmentado, é muito importante para a gente continuar aqui dando a dedicação que esse projeto merece, que você, torcedor, merece, né? Então, lembrando também que você pode fazer sua doação aí via Pix, né? Tá aí o QR Code na tela, pode fazer também, assinar o nosso apoio, se virar membro aqui do canal. Eu agradeço desde já todo o carinho e o apoio que vocês aí do outro lado nos dão. Mas muito que bem, né, rapaziada? Rapaziada, é o seguinte, o começo do jogo foi uma repetição, tá? Do que o Atlético, da forma como o Atlético se propõe a jogar. O Atlético é um time especialista em esperar o adversário, dar campo para o adversário, deixar com que o adversário articule o seu jogo e de uma maneira bem pragmática, ele espera para jogar por uma bola, apostando muito na velocidade dos seus meio-campistas, na qualidade de passe deles e principalmente na capacidade de quebrar linhas e finalizar da sua temida dupla de ataque, Paulinho e Hulk. Né? Foi assim, por exemplo, que o Atlético eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, com 1-0 do jogo do Morumbi. Foi assim que o jogo de volta lá do mata-mata nacional, das quartas de final, ficou em 0-0, porque aí era um São Paulo muito mais precavido, jogando fora de casa, né, sem necessidade de sair tanto pro jogo, contra um Atlético que constantemente se mostra desinteressado das partidas. Era para ter sido um enredo ontem, mais uma vez, assim. E assim, é claro, quando eu demoro aqui para vir gravar um pós-jogo, como é o caso de hoje, é evidente que eu fico vendo uma série de análises aí, né? Uma série de prognósticos dos colegas de imprensa, colegas influenciadores, para tentar ter uma ideia do que tá o pensamento sobre isso. Eu vejo muita pouca gente comentar que o Milito e o Zubeldia já protagonizaram confrontos à vera, sem trocadilho com o autor do gol contra, tá? Mas já protagonizaram muitos duelos lá no futebol argentino, né? São amigos, são dois personagens do futebol argentino que vêm de trabalhos em equipes pequenas, equipes médias, e que surpreenderam grandes lá, conseguiram bons resultados, enfim. Então, assim, dois caras que se conhecem, que estudaram juntos, que têm um pensamento diverso, diferente de futebol, né? Para quem não sabe, a escola argentina ela é muito pautada, principalmente em duas grandes escolas atuais, né? Que é uma formada pelos bianquistas, né, do Carlos Bianchi, lá, multicampeão de Libertadores pelo Boca Juniors, que é justamente esse futebol do Milito, pragmático, de esperar adversário, de dar campo para o adversário, tentar jogar por uma bola, né, tentar jogar no oportunismo contra a escola bielcista, né, do Marcelo Bielsa, né, que mantém essa posse de bola, trabalha muito essas bolas longas, essa inversão de bola, aposta muito nas jogadas pela beirada de campo, que é claramente o estilo do Zubeldia. E assim, só que não deu tempo da gente ver efetivamente essas duas escolas em duelo, essas duas proposições de jogo disputando, justamente pelo gol relâmpago. Né? E quando sai o gol relâmpago, a tática, talvez, do Zubeldia foi um pouco pro espaço, digamos assim, porque você pode falar, você que está aí do outro lado, tem 1 milhão de críticas em relação ao Zubeldia, tem 1 milhão de críticas à forma como ele arma seus times, principalmente o São Paulo, claro, que é um canal do São Paulo, estamos falando para torcida do São Paulo, não importa como ele armava a LDU, pouco importa pra gente, mas assim, evidentemente, você pode ter crítica, mas você não pode acusar o Zubeldia de não tentar. E o Zubeldia é um cara que tenta, constantemente tenta. Ah, mas o São Paulo joga sempre na mesma formatação de jogo. Sim, isso faz parte do pragmatismo bielcista, né? São duas escolas pragmáticas, com ideias de jogo distintas, mas ambas pragmáticas, de muita aversão a mudanças na sistematização de jogo. E assim, o Zubeldia não vai abrir mão
não vai abrir mão da formatação da equipe que ele usa. Ele não vai vir com 3 zagueiros, como ele fez contra o Botafogo, mas ele vai tentar mexer com as peças que ele tem na mão, e ele faz isso constantemente, não dá para acusar ele. Se dá certo ou não é outra história. É outra história. E ontem ele tentou, né, com o Rafinha na lateral esquerda, sinal claro de desprestígio total do Patrick, né? Vamos ser sinceros, né? O cara trabalha lá, treina o Patrick todo dia. Então alguma coisa ele deixou de ver no Patrick que não dá a confiança necessária para escalar o moleque, né? Então assim, ou talvez não esteja nas plenas condições físicas, não tem muito como a gente saber nesse detalhe exatamente. Ontem, por exemplo, na coletiva, ele foi perguntado, ele é um cara que responde as perguntas, né? Então, assim, ele respondeu lá do William Gomes, porque ele não. Ele deu a chance contra o Botafogo, que muitos acusam ele de ter queimado o moleque, eu discordo, mas enfim, ele tentou era a peça que ele tinha para repetir uma fórmula de jogo que estava dando muito certo no São Paulo, com o Ferreirinha contundido. Mas é claro, o foco aqui é o jogo de ontem, vamos focar no jogo de ontem. E assim, talvez, ele tentou aquele suporte ofensivo que o Wellington dá, o Patrick não dá. Não estou falando aqui de qualidade de passe, de qualidade de cruzamento. Estou falando aqui de qualidade de profundidade, do cara que permitiria, que desgastaria menos o Ferreirinha, como aconteceu contra o Bragantino, com o Sabino. Né? Se o Sabino corrige as imperfeições defensivas que o Wellington tem, né, quando jogou improvisado, peca muito do lado ofensivo, claro, o cara é zagueiro, né? E ontem talvez a aposta do Rafinha tenha sido nesse sentido. O Rafinha jogou muito mais avançado do que a última linha de zaga. Eu vi o Barolo comentando que ele estava penso. Eu não acho acho que isso é uma análise rasa, né? Desculpa, Barolo, mas eu tenho que ser sincero aqui. Eu acho que o Rafinha corrige muito para ter essa válvula de escape pela esquerda. Só que do outro lado, ele teve um adversário que soube ler isso. Né? Ele soube ler isso. Né? Uma partida tenebrosa do Igor Vinícius. Né? O Igor Vinícius ontem fez talvez um dos piores jogos que eu, pelo menos no tempo que eu tô vendo São Paulo, vi do Igor Vinícius. Deixou muito a desejar. Avançou além da conta, deixou esse buraco. E o Atlético soube explorar esses lados do campo que estavam abertos. Quando o São Paulo ia para o ataque, encontrava uma marcação ferrenha, um Lucas muito marcado, linhas muito recuadas, não tinha como concluir a jogada, não tinha como finalizar a jogada. E assim, o Atlético joga no contra-ataque, não aquela alusão de velocidade, mas efetivamente de posicionamento, como o Bianchi faz. O time do Boca não era veloz, mas era extremamente qualitativo no passe, na distribuição de jogo, na saída, quando retomada de bola. Né? Você vê que a principal peça era o Riquelme, que não corria, né? Era cerebral, mas não corria. E é isso que o Milito faz no Atlético. E soube, encontrou o espaço ontem para fazer isso, para ter essas bolas, e conseguiu chegar no segundo gol. Né? Há muitos aqui vão falar do Juan, num dos gols do Atlético, em que ele não sobe, com o Paulinho que testa e faz, do segundo gol, perdão, eu ia passar batido. Muitos vão falar do Rafael, que não pulou, não sei o quê. Mas, cara, são circunstâncias de jogo, como do Zubeldia, que, de certa maneira, de novo, caiu na proposição do nosso querido Milito. De novo, já foi assim na Copa do Brasil, já foi assim no jogo do primeiro turno, onde ele ganhou o álibi da arbitragem. Todo mundo aqui lembra do chilique que ele deu lá no estádio do Atlético Mineiro, com o repórter da TV Globo, com o colega da TV Globo, né, do soco lá no banner, essa coisa toda. Hoje ele não tinha o álibi. Então hoje assim, ele se livrou de uma encrenca, porque o cara do Atlético deu aquela mãozinha a mais do que camarada fazendo um gol contra. E aí, como eu disse já antes aqui nesse vídeo, o time do Atlético se destruturou por completo, sentiu bastante o peso do gol contra e deu os espaços. E aí o São Paulo apareceu, assim, a proposta de jogo que a gente entende do Zubeldia e que a gente espera ver o São Paulo jogar mais. Um time mais afinco, um time com um poder de quebra de última linha maior, um poder do último passe mais incisivo, mais decisivo, né, com uma capacidade de finalização de jogo
Pô, o André Silva apareceu 2, 3 vezes até fazer o gol de empate. O Luiz Gustavo finalizou na trave. Ferreirinha, boas infiltrações dentro da área. Né? Então, assim, a reta final, a segunda metade do segundo tempo do São Paulo, talvez seja o São Paulo que você, torcedor, queira ver. Talvez seja o São Paulo que você. Desculpa, a tosse tá feia hoje. Que você, crítico do Zubeldia, queira ver. Talvez seja. É isso que a gente espera. É isso que a gente quer ver o São Paulo fazer. Só que aí, de novo, veio a ducha de água fria, como vem em muitos jogos, do São Paulo não conseguindo jogar contra um time retrancado, contra um time que se fecha na defesa, contra um time que marca o Lucas em cima, não tem substituto pro Lucas. Não tem variação de jogo sem passar pelos pés do Lucas. Ferreirinha de novo se cansando, tendo que ser substituído entre o William Gomes. Né, o André Silva cansa, tem que tirar, fica sem centroavante o time. Vai lá o William Gomes jogar de referência de 9. O Wellington Rato, um jogador que tá lento, tá fora de ritmo de jogo. Né? O Luciano, que tem muito poder de decisão, como homem de surpresa de área, para aparecer na área, para iludir a marcação. É uma marcação que está concentrada no centroavante, mas com uma capacidade mobilitiva, de mobilizar ali a última linha. Não tô nem falando de armação aqui, tá, gente? Não vou cair nesse conto do vigário do Luciano meio armador, mas um Luciano que, pô, possa mexer, puxar a marcação, aparecer como elemento de surpresa. De novo, nulo. E eu acho que é isso, no fundo. Você sabe, aqui nesse canal somos todos entusiastas do Zubeldia, do trabalho do Zubeldia, tá? Longe de mim querer apontar falhas do treinador, querer apontar só defeitos do trabalho do treinador. Mas eu acho que no final é essa incapacidade dele em encontrar soluções, encontrar variações, que faz com que você, aí do outro lado, fique frustrado, fique indignado, fique pistola mesmo, né? Fica prostituto da vida, vamos falar o português bem claro. E é um motivo pelo qual o São Paulo tem que ligar o sinal de alerta pro ano que vem. É um motivo, assim, ou o Zubeldia aprende a variar durante as partidas, porque antes do jogo ele varia. Eu disse aqui. Né? A sistematização não muda, mas as peças variam. A diferenciação de jogo, de proposição de jogo inicial, ela difere de uma partida para outra. Só que durante os jogos há uma clara, vamos dizer assim, incapacidade de ler o que está acontecendo. E ontem o São Paulo não teve capacidade de ler o segundo tempo do Atlético. Um segundo tempo morno, xoxo, um segundo tempo inexistente. Teve 2 jogadas, uma delas uma finalização do André Silva ali pela volta dos 20, e a outra lá no final do jogo, né, um chute do Ferreirinha. Não, peraí, que eu anotei aqui, peraí que eu vou falar de certinho. Luciano. Um chute do Luciano sem nenhum tipo de perigo, sem nenhum tipo de risco pro gol do Galo, e foi só. Não teve futebol. E aí talvez é isso. Esse seja o sentimento. Você que está aí do outro lado. Talvez queira ver essa capacidade de leitura, de mudança do panorama durante o jogo. Não só antes. Né? Não só antes. É isso. Mas assim, o objetivo da Libertadores está cumprido. Está difícil. Fase de grupos. Tá? Como eu disse, o São Paulo depende muito mais do Botafogo do que dele. É claro, o Internacional tá ali, pode se alcançar ainda, mas a gente sabe que o Internacional, talvez a briga do Internacional seja inclusive, né, a luz aqui tá piscando, hein, desculpa, seja inclusive para chegar num título brasileiro ali, disputar com o Palmeiras, com o Botafogo, né? Então não é algo também que dá para contar, mas talvez seja assim, dá para contar mais do que o Botafogo, que evidentemente o Botafogo é uma lástima, né? Não dá pro São Paulo acreditar que o Botafogo é franco favorito para essa Copa Libertadores. Enfim, tá na mão a pré, vai jogar a pré, vai ter que se virar com questões de calendário, vai ter que se virar com o capricho do presidente, que mesmo vendo um caos, um cenário de caos se formando para o ano que vem, decide manter essa porcaria dessa pré-temporada nos Estados Unidos, por fetiche, não sei, não tem outra explicação. Não tem necessidade do São Paulo jogar nos Estados Unidos no começo do ano. Como a pré-Libertadores está vizinhando,
É difícil num elenco que se mostra um desgaste fácil, um elenco que mostra um cansaço súbito, questão de prioridade e foco. E aí, para mim, é o que falta. É o maior defeito do São Paulo 2024, que promete se repetir em 2025, é a falta de foco claro, é a falta de objetivo claro. O que o São Paulo quer? O que o São Paulo espera? Um elenco que vai ser menor, mais barato, talvez menos qualificado, não sabemos, não dá para prever também o futuro, mas enfim, e com um técnico com sérios problemas de percepção de mudança estrutural do jogo durante o jogo rolando, durante a partida rolando, porque antes é fácil, e aí se você cumpre aquilo que você propõe a fazer, evidentemente que a sua vida fica muito mais fácil. E talvez o grande segredo do Zubeldia na sua chegada, quando ele engatou aquela sequência invicta, tenha sido esse. Era uma novidade, eram adversários que não sabiam a forma como ele joga, como ele ia escalar, como ele ia colocar em prática as suas ideias. Só que agora é um disco banjado. É uma música de um tema só, pelo que aparece. E o jogo de ontem foi bem visível isso. De novo, ele caiu na teia, nas armadilhas do Milito, né? Que, repito, ele só teve sorte que o ex-corintiano lá resolveu meter a testa na bola dentro da área dele, fez um gol contra. Senão, a gente estava aqui lamentando a chance desperdiçada do São Paulo de se garantir logo na Libertadores. Tá certo? É isso. Eu realmente acho que fica um gosto agridoce, né? Fica um gosto bem ruim na boca do São Paulino, né? Dava para ter mais, dava para fazer mais contra o Atlético Mineiro, dava para sair com uma vitória que aquela torcida merecia, aquele menino chorando antes do jogo para entrar em campo com o time merecia, só que talvez isso, né? As probabilidades que o jogo te oferece. E ontem errou sim o Zubeldia, errou bastante e não conseguir mexer. E não tem desculpa da falta de peças. Eu já vi jornalista grande aí, São Paulino, falando isso. Mas não tem elenco, não tem peça, não sei o quê. Cara, não dá, não tem desculpa. O adversário tá pensando no sábado que vem, tá pensando numa conquista histórica. Não dá, não dá. Tá? Tem que melhorar, aí o Zubeldia tem que melhorar realmente essa visão dele de jogo em si. Tá certo, pessoal? É isso, tá? Vou indo por aqui, já sabe, deixa o like aí, compartilha, se inscreve, ativa o sininho aí, ajude a gente, faz o Pix, tá? Final do ano tá chegando, Natalzão aí, tá? Final do ano, tem que pedir, o seu lixeiro não passa pedindo caixinha? Estou eu aqui pedindo caixinha. Ajude o Avante Meu Tricolor nesse final de ano, tá? Preciso comprar o Chester aqui pra casa, tá? Preciso comprar meus alimentos pra ceia de Natal. Toda ajuda é válida. E você já sabe, amanhã, segunda-feira, tem live, hein? Tem live com a participação do David, do Alex, novos colegas aqui do Avante Meu Tricolor, novos colaboradores aqui do Avante Meu Tricolor. Você conhece os meninos já têm uma longa trajetória aí de rede social com São Paulo. Agora vão ficar aqui com mais frequência com a gente, já estão assinando matéria aí. Então, é o Avante Meu Tricolor crescendo cada vez mais. 2025 vamos chegar metendo o pé na porta de novo. Né? Acho que a quantidade de conteúdo que a gente produz escrito lá no site é inigualável, né? E a qualidade do conteúdo em si, né? Muita especulação rolando, tá? A gente vai trazer aí durante essa semana, nesse domingo mesmo, talvez eu suba alguma coisa aí e tal, mas amanhã na live a gente se dedica a falar um pouco mais sobre isso, você manda suas dúvidas aí nos comentários e a gente vê aí, tá bom, pessoal? Beijo do gordo, tchau.